O tema da mensagem que vamos ministrar nessa noite é: abandone o comodismo. Abandone o comodismo. Eu queria convidar você nesse momento a fazer uma oração bem ousada. E eu queria que você dissesse: Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor faça que eu abandone o meu comodismo. Que eu saia da minha zona de conforto. Em nome de Jesus. Amém. Cuidado com o que você ora. Você está falando, você pediu ao Espírito Santo hoje, nessa noite, para você abandonar o comodismo. Para você sair da sua zona de conforto. Então muita coisa vai acontecer na sua vida. Deus, ele vai chacoalhar você para que muita coisa aconteça na sua vida. E eu convido você, a partir de agora, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 6. É uma passagem conhecida, é o chamado de Isaías, e talvez você já conheça essa passagem. Isaías 6. A gente vai ler do versículo 1 até o 8. Mas prepara o teu coração para aquilo que Deus quer ministrar nessa noite. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, você que está nos acompanhando também pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa, você que vai assistir essa mensagem depois, que essa mensagem fale ao seu coração, e que você compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Vai estar aqui na tela, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com antenais, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Essas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra jamais volta vazia, e hoje não será diferente. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua mensagem, de poder responder o Teu chamado, Senhor. Que Teu Espírito Santo faça algo novo nessa noite, que Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, que Teu Espírito Santo nos arranque da nossa zona de conforto, para que a gente possa viver e experimentar, Pai, o nosso propósito, o Teu propósito para a nossa vida, Pai. Então, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já começou a ministrar, e por tudo que o Senhor ainda vai ministrar durante toda essa noite. Então, que nós possamos preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, que a gente possa preparar a nossa mente para receber a Tua mensagem, Senhor. Então, muito obrigado por tudo, Pai, que nessa noite eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó rocha minha, Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abandonar a zona de conforto, abandonar o nosso comodismo. Isso é muito difícil, porque a gente gosta
de estar na zona de conforto. A gente gosta de ficar acomodado. Quem é que não gosta? Mas é muito difícil isso. Mas nessa noite Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer tirar você da zona de conforto. Deus quer que você abandone o seu comodismo. Deus ele quer começar a fazer algo novo. Mas o grande problema é que a gente se acostuma com aquilo que a gente está vivendo. A nossa igreja está acostumada com aquilo que ela está vivendo. Muita gente, eu e você, talvez está vivendo no piloto automático. Talvez você se encontre assim nesse momento na sua vida espiritual. Você vai dizer, pastor, parece que a minha vida espiritual entrou num platô e ela não vai para canto nenhum. Parece que eu parei de ouvir a voz de Deus. Parece que eu parei de ter intimidade com o Senhor. Porque você se acostumou, você ligou, ativou o piloto automático. Talvez o seu devocional você faz por obrigação, mas nada acontece. E é assim talvez que você está vivendo e a gente está vivendo. Muita gente vindo apenas servir por obrigação, mas não por desejar a presença, não por ansiar, não por ter vontade de se encontrar com Deus. Talvez se você parar para refletir, você vai entender, talvez você está saindo da sua casa não mais com aquele desejo de sentir aquela presença. Você está saindo da sua casa apenas como um bater cartão na igreja. Ah, hoje é quinta de ir para a igreja. Ah, hoje é domingo, eu vou ter que ir para a igreja. Será que não é nesse momento que você está se encontrando, não é nesse momento que a nossa igreja está vivendo? E eu pergunto para você, quando foi a última vez que você convidou alguém para vir para um culto? Quando foi a última vez que você trouxe alguém para um culto? A gente tem culto toda quinta, todo domingo, a gente tem vários eventos de mulher, de homem, de jovem, de casal, muita coisa acontecendo. Quando foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Sábado a gente tem culto aqui de jovem. Sábado a gente tem test drive. Será que você convidou alguém? Será que você vai trazer alguém? Ah, pastor, eu chamo, mas ninguém vem. Será que a pessoa está enxergando em você alguma mudança para querer experimentar isso que você está vivendo? Será que um cara, um pedinte, que senta lá no meio da rua para pedir esmola, ele quisesse vender para você um programa de desenvolvimento pessoal para você sair de 1.000 para 1 milhão, você ia comprar? Não. Você diz, meu irmão, tu não está vivendo isso, não está funcionando contigo, para que eu vou querer isso? E muitas vezes é assim na fé que a gente está convidando as pessoas. Você está, olha, vamos para a igreja lá, vai ter um negócio lá. Só, rapaz, tu está lá, está desse jeito. Eu não quero não. Quando foi a última vez que você convidou alguém? Quando foi a última vez que você levou alguém para a célula? Ou melhor, quando foi a última vez que você foi para a célula? Será que você tem ido para a célula? Será que você tem buscado esse ambiente de comunhão e de transformação? Gente, estar caminhando em célula é fundamental para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa unidade, para a nossa comunhão. O que é que eu e você está fazendo? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi? Para pensar. Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Gente, quando eu estou conversando com gente nova, a primeira oportunidade que eu tenho, eu falo Jesus. A primeira abertura que o cara dá é o Jesus. 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 Será que você está fazendo isso nos seus meios sociais, nos seus relacionamentos? Será que é isso que você está fazendo? Mas Jesus, ele quer despertar a gente nessa noite, preste atenção. Ele quer despertar em mim e você esse senso de urgência. Porque tem muita gente se perdendo lá fora, a gente não está fazendo nada. Muita gente se afastando da igreja, muita gente indo embora e a gente está achando normal e a gente não faz nada, a gente só continua, eu estou indo para a igreja e já está bom demais. O que é que você está fazendo? Porque nós estamos de boa nessa zona de conforto e eu não quero mudar. Está muito agradável, pastor, ficar só sentada num culto, de um culto para o outro e não fazer nada, é muito bom. Às vezes parece que é um fardo, como você está escalado em alguma coisa, você diz, meu Deus, eu estou escalado, não vou. Gente, eu não sou diferente de ninguém aqui. Eu não sou diferente de ninguém aqui. Não é só porque eu sou pastor e tenho que estar em todo o culto, não. Eu estou na igreja porque eu preciso dela. Não é só porque eu tenho compromisso, porque eu sou pastor. Não, gente. Todo mundo aqui é sacerdote do Deus Altíssimo.
O Novo Testamento, Pedro fala isso. Vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Mas o problema é que a gente não está vivendo isso. O problema é que a gente está se acomodando. E não foi para isso que Jesus chamou você, para ficar apenas nesse ambiente legalzinho, bonzinho. Porque Jesus, o interessante, gente, Jesus ele foi morto. Não é porque ele era um cara legalzinho, não. Ninguém mata alguém legalzinho. Jesus ele veio realmente para confrontar, ele confrontava a religião, gente. Ele era uma afronta para aquilo que a religião estava vivendo naquele momento. E Jesus ele fala que se você não morrer e nascer de novo, não tem como entrar no reino do céu. Ele fala para Nicodemos, Nicodemos, quem é nascido de carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então se você não morrer para você, você não vai entrar no reino do céu. E o problema é que a gente acha que eu estou indo para a igreja só para ter uma vida melhorzinha, uma vida melhorada, e não é. Jesus está convidando eu e você para morrer. Para morrer. O interessante é que a analogia do casamento é justamente isso. O casamento é feito aonde, gente? No altar. Altar é lugar de quê? De sacrifício. O altar no Antigo Testamento é onde a gente levava o animal para morrer, para ser queimado. Era sacrifício. E o interessante é que ainda bota um tapetezinho, né, para a mulher e o homem entrar, assim, o caminhozinho. É um boi no matador, é o caminhozinho aqui, ó, ele vai lá para morrer. E quando você vem aqui no altar, que você vai casar, você vem aqui para morrer. O homem morre para o mundo, e a mulher também morre para o mundo. O sim que ela dá para a pessoa aqui no altar, é um não para o resto dos homens todinho. O sim que o homem dá para a mulher no altar é um não para o resto dos homens todinho no mundo. E assim é o relacionamento que Deus escolheu ter comigo, com você. É um relacionamento de aliança. É um relacionamento do noivo com a noiva. E quando você diz sim para Jesus, você está dizendo não para o mundo. Mas o problema é que você quer continuar namorando com o mundo. Não tem como, gente. Eu queria que você parasse para pensar. Imagina. Você vai casar com a sua esposa, você vai casar com o seu marido, e essa pessoa chega para você e diz assim, vou falar com o João, João, imagina que antes de Camila casar contigo, ela chegasse para tu, João, veja só, eu vou amar você o resto da vida, eu vou amar você do fundo do meu coração, eu só preciso de 5 vezes por ano me relacionar com outro homem. Tu ia aceitar, João, casar com ela? Mas se ela dissesse, João, é 364 dias para você e um dia para o outro homem. Tu ia querer? Não. O problema é que a gente quer que Jesus aceite isso. Ah, Jesus, eu estou indo todo domingo e toda quinta para a igreja. E a gente quer que Jesus aceite a gente de todo jeito. Mas Jesus fala que o relacionamento dele comigo e com você é de um noivo que vai casar com a noiva. E a gente quer que Jesus aceite a noiva toda melada de lama, toda troncha. Não é isso. Precisa de renúncia, gente. A gente precisa mudar, a gente precisa sair do comodismo, do piloto automático. E existia uma igreja lá no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 3, Apocalipse 2, versículo 3, que era uma igreja maravilhosa. Era uma igreja que todo pastor queria. O versículo 3 diz assim, olha, vocês têm perseverado, suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. A igreja estava agindo, a igreja estava trabalhando, a igreja não estava abandonando Cristo. Mas aí, Jesus fala depois, ele diz, mas tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus ele fala, olha, vocês estão fazendo a coisa no automático. Vocês não fazem as coisas mais por desejo. Você não quer mais me amar, você não quer se relacionar verdadeiramente comigo. Ele fala, vocês estão agindo no automático. E será que não é isso que a gente está vivendo hoje, gente? Nós não temos mais esse desejo, essa preocupação de buscar a presença de Deus, essa reverência pelo Espírito Santo. Será que você tem reverência pelo Espírito Santo? Será que você tem reverência, temor pela palavra? Muitas vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa que a gente está nem aí para o Espírito Santo. Eu estou mais preocupado em responder o zap dos outros que está lá do que ouvir a voz de Deus, que Deus quer falar comigo.
Eu estou mais preocupado com qualquer outra coisa, menos com o Espírito Santo. Por quê? Porque não há mais o amor, não há mais o fogo, não há mais o desejo. Mas Jesus está nos chamando hoje, nessa noite, para a gente aumentar o nível de intimidade e comunhão com Ele, gente. Ele quer se relacionar, mas a Bíblia diz que a gente só vai achar Ele se buscar de todo o coração. Não tem como buscar pela metade. Não tem como querer apenas 10% do Espírito Santo. Ou é tudo ou é nada. Você só vai encontrar quando desejar. Só vai encontrar quando priorizar intimidade, comunhão, relacionamento. Nós precisamos de compromisso, de entrega ao Senhor. A gente se compromete com tanta outra coisa, mas com as coisas de Deus a gente não quer ter compromisso. Eu quero me comprometer com tanta coisa, mas com a igreja eu não quero. Eu já fui ferido, eu já fui abandonado, eu já fui machucado. Compromisso, entrega, intimidade, amor. Amor e servir. Nós precisamos ter amor, gente. O amor, ele é um fruto do Espírito Santo. E ele é fundamental. Esse fruto do Espírito Santo é quando Deus começa a agir dentro da nossa vida. E a gente começa a ser moldado, a gente começa a ser transformado, e a gente começa a se parecer com Jesus. Então, quando você olha para Jesus, você consegue enxergar as 9 características do fruto. Amor, paciência, benignidade, fidelidade, alegria, mansidão, domínio próprio. Será que você tem amor pelas pessoas? Amor por qualquer coisa, amor pelos animais? Às vezes a gente está tão frio, gente, que a gente não ama mais as pessoas, a gente não tá nem liga quando alguém morre, a gente não está nem aí para nada. Jesus nos chama hoje para um lugar, não mais de comodismo, não mais de conforto, mas um lugar para que eu e você assumam o nosso chamado. Gente, Deus tem algo novo, Deus tem coisa nova para esse lugar, para essa igreja, para você, para a sua família. Mas a primeira coisa que Deus quer fazer, a primeira mudança, primeiro tem que acontecer em você, em nós. Deus quer mudar muita coisa, gente. Deus é aquela pessoa que quer fazer, que mais quer fazer do que Ele. Ele é o nosso Pai. E qual é o pai que não quer cuidar de um filho? Então Deus quer fazer coisa para gente que está na rua agora. Gente que está em festa agora. Gente que está por aí bebendo, se drogando. Gente que está por aí adulterando, traindo. Deus quer fazer na vida dessa pessoa. Mas Ele quer usar você. Ele quer usar você, mas Ele precisa primeiro mudar você, transformar você, moldar você. Não tem como você cumprir com o seu chamado, você continuando do mesmo jeito, sendo morno. A crítica de Jesus para uma das igrejas foi exatamente isso. Ele diz, olha, você não é quente e nem é frio. Quem dera você fosse quente ou frio, mas você é morno. E porque você é morno, estou quase te vomitando. Uma ânsia, Apocalipse 3,16. Não precisa colocar não, irmão, só para quem estiver anotando, tomar nota. A igreja de Laodiceia. Então tem muita gente que é assim. Eu não sei se você já experimentou tomar água morna. Água, não é chá não. Água morna. Você toma uma água morna, dá um embrulho na barriga, dá uma ânsia de vômito. Aquela aguinha bem quentinha. Chá, a Nanda gosta, né? Não, chá. Tem gente que gosta de chá, eu não gosto não, eu gosto de café. Mas se você tomar água morninha, depois você experimenta, esquenta a água lá e toma um golinho, para você ver aquela ânsia de vomitar. É isso que Jesus está falando, olha. Tem gente que está no mundo e está na igreja, está com o pé dentro e com o pé fora. Não sabe o que é que quer. Eu quero vomitar. É feito água quente. Dá uma ânsia. Então nessa noite, gente, nós vamos conversar sobre o que nós precisamos fazer para abandonar, para sair desse comodismo, para sair da zona de conforto, para que a gente possa assumir o nosso chamado. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu e você, nós precisamos fazer, abandone as estruturas do passado. Preste atenção. A primeira coisa para que você saia do comodismo, para que você saia da zona de conforto, é você abandonar as estruturas do passado. Veja o que o versículo 1 diz, que a gente leu. Diz assim, Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado,
e a aba de sua veste enchia o templo. Veja que coisa interessante. A Bíblia está falando que foi necessário alguém morrer para Isaías ver a Deus. A Bíblia fala que no ano em que o rei Uzias morreu, ele fala, eu vi. Existia alguma coisa que estava atrapalhando Isaías. O interessante é que o chamado de Isaías não começa no capítulo 1, começa no capítulo 6. Porque Isaías estava servindo, Isaías estava agindo, Isaías estava caminhando naquilo que ele aprendeu, no Deus do pai dele, mas não no Deus dele. Ele não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus ainda. Foi só no capítulo 6, quando o rei Uzias morreu. E o interessante é que se você for ver a história do rei Uzias, ele não foi um rei ruim. Ele foi um rei bom. Mesmo sendo bom, ele estava atrapalhando Uzias no seu desenvolvimento. Então tem muita coisa hoje na sua vida que não necessariamente seja pecado, mas está atrapalhando você de você crescer, de você avançar. Talvez é essa insegurança que você tem. Aí você tem pessoas do seu lado que faça e você não desenvolve porque tem quem faça para você. Você parou para pensar que muitas vezes Deus quer mover e agir através de você, mas você bota, eita, faz isso aqui no meu lugar? Talvez no seu ministério você não desenvolve porque tem sempre quem faça. Tem sempre alguém para fazer. O que é que está atrapalhando você de desenvolver, de entrar num nível mais profundo de intimidade, de relacionamento? Você até quer buscar um pouco mais, mas às vezes alguém atrapalha você e você se distrai. Você se permite se distrair. Talvez o que está atrapalhando você é o medo. O medo de avançar. O medo faz você travar. O medo não tem permitido você avançar nos seus negócios, na sua vida emocional, na sua vida relacional. O medo está parando você. E é necessário que algo morra, que algo seja abandonado para que você possa avançar. Porque o chamado de Josué, gente, foi do mesmo jeito. Quando Moisés morre e Josué vai ter que assumir aquele povo, a Bíblia diz assim, Josué capítulo 1, versículo 2, diz, meu servo Moisés está morto. Veja a bronca para Josué. Deus chega para Josué e diz, Josué, Moisés morreu. E ele continua dizendo, agora, pois, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para os israelitas. Veja a bronca para Josué. Era tão grande a missão para ele, que no mesmo capítulo, Deus tem que falar 5 vezes para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque a missão, o desafio era grande, mas algo precisava ser abandonado para que ele pudesse crescer e continuar avançando. E eu queria que você analisasse nessa noite o que é que está impedindo você de avançar. Quem são os reis Uzias que precisam morrer na sua vida? Quais são os reis Uzias que você precisa matar hoje? Talvez seja o medo que a gente falou. Talvez o rei Uzias para você é o medo. Talvez o rei Uzias é as suas prioridades erradas. Você está priorizando tantas outras coisas, mas não está priorizando o principal. Assim como Marta e Maria. Marta estava tão preocupada com tanta coisa. E a Bíblia fala que Maria escolheu a melhor parte. Você já parou para pensar que Maria estava indo de encontro a toda a cultura daquela época? A mulher não se assentava numa roda de homens, gente. Mulher não podia estar no meio dos homens. Ela tinha que estar lá na cozinha, trabalhando, fazendo as coisas. E Maria, ela desafiou tudo, só para priorizar o que era importante. E Marta chega a tal ponto de Jesus, tanta coisa aqui para fazer, e Maria está aí. O Senhor não fica preocupado com isso, não. Pede para ela vir me ajudar. E Jesus diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e essa não será tirada dela. Você entende isso?
quando você prioriza a coisa certa, por mais que esteja difícil, por mais que tudo esteja desandando, Jesus diz para você, isso jamais será tirado de você, porque você escolheu a boa parte. Você escolheu priorizar, você escolheu fazer a minha obra, você escolheu me servir, você escolheu ter intimidade comigo e não vai ser tirado. Não vai ser tirado. Quem é os dias que você tem que matar? São pessoas, são relacionamentos. Talvez existem relacionamentos que estão te levando para longe de Deus. Pessoas, amizades, estão te afastando da presença. Talvez é a sua preguiça. Ah, pastor, dá uma preguiça de vir para a igreja, dá uma preguiça de fazer alguma coisa, dá uma preguiça. Será que não é sua preguiça que tem atrapalhado? Será que não foi um perdão que você não consegue perdoar alguém? Talvez é um erro que você não consegue se libertar. Deus está nos convidando, gente, nessa noite, para você abandonar as correntes que te prendem no passado, as correntes que ainda estão te aprisionando, porque ela faz com que você não veja aquilo que Deus está fazendo, faz com que você não enxergue aquilo que Deus quer fazer. Isaías 43, versículo 18 e 19, é um versículo que eu gosto sempre de citar. Ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O versículo 18 diz: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, mas vocês não percebem. Sabe por que você não percebe? Ele está dizendo que vai abrir um deserto vai abrir um caminho, um riacho no ermo. Deus tem milagre para mim e para você, mas você não está enxergando, porque o passado está te aprisionando. Então se liberte daquilo que te aprisiona. Se liberte daquilo que te aprisiona no passado. Aquilo que está fazendo você travar, porque Deus está te chamando hoje, nessa noite, para você sair dessa zona de conforto, para você sair desse comodismo, para você abandonar aquilo que está parando você. Mas em segundo lugar, se eu desejo abandonar isso, para viver o meu chamado, eu preciso reconhecer e abandonar o pecado. Veja o que o versículo 5 diz que a gente leu. Isaías 6, do versículo 5 ao 7, diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Com ela, que ele pegou uma tenaz, uma brasa e tocou na minha boca e disse: vejam isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Uma das coisas mais difíceis, gente, nos dias de hoje, é a gente reconhecer que a gente está errado. Já parou para pensar que é difícil a gente dizer: rapaz, eu estou errado, eu errei, eu fiz besteira? É muito difícil a gente fazer isso, gente, porque é mais fácil a gente ver os erros da pessoa. É muito mais fácil olhar o erro da pessoa, dizer: ó, fulano está fazendo errado, cicrano não deveria estar fazendo assim, sei quem fez errado, mas a gente não reconhece o nosso. É por isso que Jesus fala: olha, você vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no seu. Tem tanto erro em você, como também não tem no seu irmão, mas você não consegue reconhecer. O pecado de Davi, que ele matou Urias, engravidou a mulher de Urias antes de matar ele, fez algo tão terrível, e ele não percebeu que tinha feito algo tão terrível. Foi necessário vir uma pessoa e contar uma história para ele enxergar a besteira que ele fez, porque a gente reconhecer o nosso erro é muito difícil. E assim era com Isaías. Isaías, filho de crente, neto de crente, criado na igreja, servindo na igreja, servia na salinha, servia no louvor, servia em tudo na igreja. E o interessante é que se você ler Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5, ele sempre vai estar dizendo: olha, ai de vós, ai de vocês que são pecadores, ai de vocês. Mas no capítulo 6, que ele vê a Deus, que ele tem um vislumbre de Deus, quando ele verdadeiramente enxerga que em Deus, ele diz: ai de mim. Não é mais ai de vocês, não.
ai de mim. Aí ele fala, porque eu tenho a boca impura. Eu estou vendo minha fraqueza, eu estou vendo o meu pecado. E o interessante nessa passagem, eu gosto sempre de frisar isso, é que quando Isaías fala que o pecado dele estava no lábio, Deus vai lá, pega uma brasa e purifica o lábio dele. Então aquilo que você reconhece como pecado na sua vida, Deus vai poder começar a agir se você confessar. Se você dizer, Deus, eu estou errando aqui. Deus, eu preciso ajuda nisso. Eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu minto, eu fofoco, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou vendo coisa errada. Me ajuda, Deus. Porque se Isaías falasse, eu sou um homem de olhos impuros, o anjo ia tocar no olho dele. Ele ia ser purificado. É necessário que eu e você abandone os nossos pecados. A gente abandone tudo aquilo que a gente está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E você só vai conseguir abandonar quando, em primeiro lugar, você reconhecer. Você sabe que você tem aquele pecadozinho de estimação. Aquele que você deixa lá guardadinho, que ninguém toca. Tem coisas que você já arrependeu, você já mudou. Mas tem coisas que você ainda insiste em fazer. Mas você nunca vai encontrar Deus verdadeiramente se você não buscar Ele de todo o coração, se você não abrir, se você não reconhecer. A Bíblia fala que Deus não coloca vinho novo em recipiente velho não, gente. Então se você quer experimentar o novo de Deus, muda esse recipiente. Muda a estrutura, muda aquilo que você está fazendo, volta a assumir os seus erros, abandona os seus erros, porque só assim você vai conseguir sair dessa zona de conforto, quando você abandonar, quando você reconhecer. Pastor, o que é que eu preciso fazer para abandonar o meu comodismo e acessar o meu chamado? A gente falou que é necessário abandonar a estrutura do passado, é necessário reconhecer e abandonar os pecados. Terceiro e último lugar, volte a ouvir a voz de Deus. Volte a ouvir a voz de Deus. Veja o que o versículo 8 diz, de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, o versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui. Que toca na boca dele, que ele é purificado. Aqui o versículo 8, depois que ele abandona o pecado, a Bíblia fala, então. Essa palavra, então, ela conjuga toda a expressão anterior para o que vai acontecer agora. Aí a Bíblia fala, eu ouvi a voz do Senhor. A Bíblia fala que Deus sempre estava falando, mas o problema é que Isaías não estava ouvindo por causa do pecado. Ouvir, pretérito imperfeito. Passado, Deus estava falando, Deus estava perguntando, quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar? Mas só que Isaías não estava ouvindo, por quê? Por causa do pecado. Porque Isaías também fala que é o nosso pecado que faz separação do homem e de Deus. Deus está falando nessa noite, a quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? E se você não abandonar o seu pecado, se você não sair da sua zona de conforto, se você não abandonar o comodismo, você não vai poder ser enviado. Mas Deus, Ele deseja enviar. Deus, Ele deseja, Ele está sempre falando, Ele está chamando. O problema é que a gente não está ouvindo. O problema é que talvez você não está ouvindo mais a voz de Deus. E é horrível quando a gente está querendo falar com alguém que a pessoa não escuta. Eu não sei se você já experimentou falar com seu marido enquanto ele está assistindo um jogo lá na televisão lá. Você fala, ele nem responde você. Você tem que gritar, chegar bem pertinho dele para ele escutar. O problema é que Deus ele sempre está falando. O problema é que eu e você está tão distraído que a gente não está conseguindo ouvir, a gente não está conseguindo perceber, mas Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus está te convidando hoje, nessa noite, para você voltar a escutar a voz dEle, para você se relacionar verdadeiramente com Ele, porque Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele tem algo para você.
Nunca é por acaso, gente. Nunca é por acaso. Tudo que você escuta, tudo que você faz é proposital. Cada palavra que você escuta, existe algo sendo construído no seu coração. Então não é por acaso você estar aqui hoje, nessa noite. Não é apenas mais um culto de quinta-feira. Não é apenas mais um momento que eu estou na igreja. Não! É mais uma peça para o quebra-cabeça do seu chamado de Deus para você. Mas o problema é que muitas vezes a gente está escutando e não está aplicando na nossa vida. E Jesus fala, ei, aquele que ouve, mas não pratica, é um tolo. Constrói a sua casa na areia, mas aquele que ouve e pratica, ele está edificando a sua casa na rocha. Vai demorar, pode ter dor, pode ser difícil, vai dar mais cansaço, vai dar mais trabalho, mas quando tiver construída, vai vir a tempestade e não vai derrubar. Vai vir problema, vai vir dificuldade, vai vir ofensa, mas você não vai cair, porque você edificou a sua casa na rocha. Então, se você deseja sair da sua zona de conforto, se você deseja fazer algo novo para Deus, comece a abandonar o seu comodismo, comece a abandonar a sua zona de conforto, para que você possa avançar para viver os planos de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando? Louvor, pode vir? Deus está nos chamando nessa noite, mais uma vez, para que a gente possa abandonar a nossa zona de conforto. Mais uma vez, nos chamando para que a gente possa abandonar esse lugar de comodismo. Mas isso só vai acontecer quando você tomar uma decisão. Isso só vai começar a acontecer quando você começar a fazer coisas novas, quando você abandonar as estruturas do passado, quando você reconhecer e abandonar o seu pecado, quando você voltar a ouvir a voz de Deus. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra jamais volta vazia. E hoje não será diferente, Senhor.